Olá, queridos e queridas, aqui é Cláudia Peters, mais uma vez, com o Evangelho Simples. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Salmo 100, versículo 1, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então hoje nós estamos aqui, meditando sobre essa palavra. Por quê? Porque hoje as pessoas acham que se eles não forem servir na casa do Senhor como obreiro, qualquer área, seja na área da dança, aquilo que Deus te chamou, o teatro, Deus às vezes te chamou para ser obreiro lá, para ser diácono, para ser professora da escolinha, ser da dança, da mídia. As pessoas, elas não entendem o valor que Deus dá quando uma pessoa ela se disponibiliza para estar servindo a Ele em gratidão. A palavra de Deus aqui no capítulo 100, ele fala de servir com alegria. E quando você for, não pode ser emburrado também. Tem que estar alegre. Porém, as pessoas hoje elas acham que servir é uma opção e não é uma opção, gente. Servir, ele é algo que é do nosso cotidiano cristão. O cristão ele precisa, é um princípio, isso não é cotidiano, é um princípio cristão de estar servindo. Ah, mas eu não nasci para servir na igreja, eu nasci para ser empresário. Ó, meus queridos, eu conheço muitas pessoas que são empresários e têm ali o seu dia e que ele serve ao Senhor no templo. A pessoa que serve no templo, ela tá o quê? Honrando ao Senhor naquilo que Deus fez na vida dela. Eu não tô dizendo você que tem um outro emprego, ficar 24 horas na igreja, todos os dias dentro da igreja, todo dia eu vou servir. Não, você vai ter seus dias de escala ali, em que você vai estar apresentando ao Senhor com o quê? Com alegria. Isso reconhece a soberania de Deus. Aqui no Salmo 100 diz assim, no 3, diz assim, versículo 3 Salmo 100. Sabei o que o Senhor é Deus, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu. E nem pasto da sua ovelha. Olha só, não foi nós que escolhemos ele, foi ele que te escolheu. Então a gente não tem mérito nenhum de estar na casa do Senhor. Nós não temos mérito nenhum de estar fazendo algo para o Senhor. Pelo contrário, é ele que te escolheu para fazer algo para ele. Então você senta lá na igreja e só se alimenta. Essa questão de você só se alimentar, o que vai acontecer? Você vai se encher, beleza. E aí? Como é que você vai passar? Você tem passado isso para as outras pessoas? Então a gente vê que as pessoas não têm mais essa gana. O certo, irmãos, eu vou ser sincero para vocês, as igrejas hoje era para estar o quê? Com mais obreiros do que membros, só membros, entendeu? Porque todos os obreiros são membros, né? Então nós teríamos que ter o quê? Uma quantidade de ovelhas que trabalham no arado do que membros que não fazem nada. Na verdade, as únicas pessoas que teriam que ficar sentados dentro de um culto são as pessoas novas que estão aprendendo. Aí elas iam aprender e iam servir. Eu não estou falando que você tem que servir em tudo, é isso que eu estou dizendo para você. Você, uma vez por mês, você não pode ali servir na casa do Senhor? Uma vez por mês, você que tem dom de dar aula, não podia dar aula uma vez por mês na escolinha? Uma vez por mês, você que tem o dom lá da mídia, você que gosta de ficar no computador, você que gosta... Uma vez por mês, eu não estou falando para você ficar o tempo todo. Eu estou dizendo que isso é bíblico, servir ao Senhor com alegria. A obra de Deus, a necessidade do quê? De pessoas para estar trabalhando, mantendo a obra em pé. Porque se você vai hoje lá e senta seu ali no corpício e tá tendo um culto, é porque pessoas se disponibilizaram e amam a Deus de tal forma que estão entregando a Deus. E essas pessoas, você pode ter certeza, ela tem muito mais respostas de Deus do que você. Só que em questão disso, não só essa questão de você adorar a Deus e servir a Deus em adoração, eu estou dizendo também que quando você está junto
com uma liderança dentro de um culto, você é muito mais bem cuidado. Porque é mais fácil de nós estarmos acolhendo vocês. Então, os líderes, quando tem ali a sua equipe, ele está cuidando da equipe. Ele não é só para mandar, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, ele cuida. Porque quando você tem um problema, você tem a quem socorrer. Que muitas vezes o pastor, ele tem uma igreja inteira para cuidar. Ou, né, ele não, às vezes ele não consegue alcançar você. Tem igrejas aí de 4, 5 mil pessoas, que aí que é pior ainda, porque o pastor não tem como alcançar essas 5 mil pessoas, gente. Por mais ele é um ser humano, ele não é Deus. Deus alcança todo mundo, mas o homem não. Então é dividido. Com Moisés foi assim. Jetro deu uma direção para Moisés. Falou, Moisés, você quer atender todo mundo? Não, divide, pega os líderes, aqueles que você vê que é ali pessoas que têm a mesma visão que você, pessoas que são compromissadas com o Senhor, que é de oração, de busca. Põe eles também para liderar contigo. Você vai ver que vai ficar um pouco mais tranquilo. Por isso que existem líderes dentro da igreja, porque o pastor sozinho ele não consegue dar conta de uma igreja inteira. Lógico, os casos mais extremos vai para ele, mas tem coisas que dá para estar trabalhando com o líder. Por isso que você tem que estar dentro de um ministério. Para você não se sentir sozinho, para você não se sentir abandonado, para você não se sentir, ninguém olhou para mim, ninguém me viu. Porque a maioria das pessoas desviadas hoje são pessoas que se sentiram sozinhas, se sentiram abandonadas, mas pergunta se ele estava em algum ministério, né? Pergunta, querido, quem é seu líder? Quem foi seu líder? Que líder? Eu era da igreja. Então, assim, você estando dentro de um ministério, seja ele qual for, você vai estar ali com uma cobertura espiritual do seu líder. Por isso que você tem que servir. Então, assim, eu sou a favor que todos da igreja, todos, sem exceção, tirando as pessoas novas que estão aprendendo, tirando elas que estão aprendendo, estão conhecendo a igreja, os demais têm que ter um ministério. Seja qual for, ministério de criança, ministério da mídia, como eu falei, louvor, que o pessoal ama, né, cantar, instrumento, ministério de GDs, você tem que estar, assim, ministério de família, ministério de casa, você tem que estar envolvido, porque o seu envolvimento com a igreja vai te fazer estar mais próximo. E um ajuda o outro. Quando um estiver caindo, o outro vai lá e ajuda. As famílias, elas estão sendo muito atacadas. Por quê? Porque a família atacada é a família sozinha, você pode ter certeza. A família sozinha. A família que está sozinha. A família que chega, entra, senta e sai. Entra. E aí ela é atacada. Só que aí vem um problema, ela quer que o povo resolve, mas ela não tá inclinada a lugar nenhum. Ela não tá envolvida, ela não tá na videira, ela só vai, né? Então, assim, e Deus, ele não quer isso. Deus quer que você se envolva no meio da igreja, que você faça parte do corpo, né? E, sabe? Tem coisa que não funciona, irmãos. Se você não se policiar, se você não se cuidar, né? Ali nessa questão de estar junto, tem que estar junto, tem que fazer parte de um corpo. Então hoje eu tô passando isso para você. Tem que estar como um obreiro, servir ao Senhor com alegria. Você vai ver como a sua vida vai mudar. E de você servir a Deus, o que vai acontecer também? Você vai ser... Muitas vezes Deus não vai te deixar naquela posição para sempre. Porque aí você vai saber qual é o seu ministério verdadeiramente. Aí você vê que Deus não quer só você ali, Deus quer te usar poderosamente. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Mas você tem que estar junto, tá bom, querido? Deus abençoe a tua vida. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.